Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada juntos no capítulo 14 do livro Desvendando o Código Missional, do Ed Stetzer e do David Putman. Isso aí. A ideia é investigar assim, as práticas que realmente funcionam para líderes e igrejas hoje. Aqueles que querem se conectar de verdade com as comunidades, né? Exato. O que será que eles querem dizer com isso, com desvendar esse código na prática? Então, é uma pergunta ótima. O capítulo começa, assim, com um cenário um pouco desafiador, né? Ele lembra uma fala do Reggie McNeil Aham, sobre a igreja na América do Norte parecer que está meio respirando por aparelho, sabe? Muito presa em modelos antigos. sei, presa no passado. Isso. Mas olha, Stetzer e Putman logo apontam para uma onda de esperança. Tem igrejas e líderes que estão, sim, prosperando. Ah, que bom! E não é por se fecharem, mas por abraçarem, tipo, uma obediência radical e também inovadora. É nesse ponto que entra a tal igreja missional. A igreja missional. É, aquela que entende que a missão dela vai além das quatro paredes, sabe? Entendido. Então, a nossa tarefa aqui é destrinchar esses comportamentos, essas características comuns, as tais práticas consagradas que eles falam, Exato. que permitem que esses líderes e igrejas, mesmo sendo diferentes entre si, consigam ter um impacto consistente. Parece que o primeiro passo é uma mudança de mentalidade, né? Tipo, uma atitude mais proativa. Precisamente. Líderes que, segundo os autores, desvendam o código. Eles não ficam esperando, sabe? Eles pensam à frente. E como eles fazem isso? Bom, isso envolve fazer as perguntas certas para as pessoas certas, principalmente para quem está mais distante da fé, os que os autores chamam de ignósticos. Gnósticos, pessoas que talvez nem pensem muito sobre religião. Isso, ou que não se consideram religiosas. E aí eles adaptam métodos, né? Como aqueles do Rick Warren que ficaram conhecidos. Sim, sim. Mas sempre com um olhar muito atento para o contexto específico deles, onde eles estão inseridos. E essa adaptação, imagino que exige uma capacidade de aprender o tempo todo, né? Ficar de olho no que está mudando na cultura, nas tendências. Exatamente. Aprendizado contínuo é chave. Mas o que eu acho fascinante aqui, e o livro bate nessa tecla, é como eles conectam essa visão mais ampla, essa leitura do cenário, Aham. com a estratégia e o propósito maior. Não é sobre a visão deles, entende? É sobre discernir o que Deus quer para aquele lugar e tempo. Entendi. E eles conseguem comunicar isso bem, ligar os pontos para todo mundo. Isso me faz pensar, essa mentalidade de ir atrás, de inovar, exige uma coragem enorme para correr risco, certo? Sem dúvida. E aí, claro, para lidar com a chance de errar. Como o livro trata disso? Trata direto. A disposição para o risco e para aprender com o que não dá certo é central. O fracasso não é o fim do mundo para eles. Não é o fim, mas parte do processo. Exato. Parte inevitável de tentar obedecer ao chamado de Deus, que muitas vezes leva por caminhos, bom, caminhos novos, né? Essa abertura para o erro como aprendizado é uma marca deles. E imagino que correr esses riscos, liderar essa mudança, deve ter um custo alto. Altíssimo. E isso já conecta com outra prática essencial que os autores destacam: a disposição para pagar o preço. Pagar o preço. É. Desvendar o código, como eles dizem, exige sacrifícios gigantescos. Tempo, energia, dinheiro, desgaste emocional, relacional e um custo espiritual também. Nossa, Os autores até citam o Harold Bullock como exemplo dessa entrega toda. É um trabalho pesado, muitas vezes solitário, que exige uma resiliência tremenda. realmente. Parece um fardo pesado demais para uma pessoa só. Isso reforça a importância de ter gente junto, imagino. Exatamente. Ninguém faz isso sozinho, né? A formação de equipes excelentes é outra prática fundamental. Times. Sim, líderes eficazes nisso não só têm a visão, mas sabem atrair, inspirar outras pessoas para dividir essa visão e os riscos também. Hum, Eles são estratégicos para recrutar, focam primeiro em quem trazer para o time antes de definir o que vai ser feito. Lembra um pouco o Jim Collins, né? sim, o primeiro quem? Isso. Conseguem montar um time que se completa e que sustenta a missão. E o que une essas equipes, o que dá liga para encarar esses desafios todos? Qual é a base? Olha, a base de tudo, segundo Stetzer e Putman, é uma convicção teológica forte.
bem articulada. Sobre o que a igreja é e qual a missão dela no mundo. Uma teologia clara. Muito clara. E muitas vezes essa convicção nasce até de uma reação ao status quo, sabe? Há modelos de igreja que parecem ter perdido esse foco na missão. Entendi. Aí eles têm uma disposição para desconstruir algumas tradições ou práticas que não servem mais para a missão, sempre olhando para a Bíblia e para o propósito central. Então, juntando tudo, pensar à frente, arriscar e aprender com isso, pagar o preço, formar times fortes, ter esse porquê teológico claro. Qual o objetivo final, o que eles buscam alcançar de verdade. O foco definitivo, e isso é crucial no livro, é a expansão do reino de Deus. É algo que vai além do crescimento de uma igreja local só. Maior que a própria igreja. Bem maior. A igreja é vista como um instrumento, um meio para esse fim maior. O impacto de verdade, como eles mostram com o exemplo do Ralph Moore lá em Honolulu, acontece quando várias comunidades se unem nesse propósito, sabe? E acabam influenciando a cidade de um jeito que vai muito além das atividades religiosas normais. E essa visão ampla é alimentada por uma busca constante por aprender. Lendo, buscando mentores, usando tecnologia, refletindo sobre o que fazem. Certo. Recapitulando rápido então. Pensar à frente, sempre aprendendo, abraçar o risco e o aprendizado com os erros, estar disposto a pagar o preço pessoal e coletivo, Isso. construir equipes comprometidas, talentosas, fundamentar tudo numa teologia missionária sólida e manter o foco na expansão do reino de Deus acima de tudo. É isso? Perfeito. Os autores argumentam que não são só itens isolados, né? É um conjunto integrado de práticas e mentalidades. É viver isso de forma consistente que permite a eles desvendar o código e ser eficazes nos seus lugares. Fica então uma reflexão final para a gente. Pensando nesse custo pessoal todo, na pressão por resultado que essas práticas trazem, que tipo de estrutura de apoio espiritual, emocional, comunitária é indispensável para sustentar essa liderança que inova e resiste a longo prazo? Boa pergunta. Um ponto importante para a gente continuar pensando. Até a próxima!